Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e eu queria ter gravado esse vídeo na época em que ocorreu a prisão lá do Eike Batista, porque seria um fato bastante icônico a respeito disso que nós vamos conversar aqui hoje. Mas apesar de já ter passado esse evento, o assunto continua relevante, continua pertinente, pois isso não é um fenômeno isolado, né, que tenha se manifestado no caso desse sujeito, mas que acontece corriqueiramente aí, está acontecendo nesse exato momento, por exemplo, né? Vamos falar aqui sobre o tal do metacapitalismo. Metacapitalismo é um termo que eu acho bastante apropriado, pois ele muito facilmente nos remete à ideia de transcendência da lógica de mercado capitalista, nos dá a ideia de uma estrutura que abrange, que absorve a lógica de mercado dentro de si mesma, mas que está para além deste, né? Algo além do próprio mercado. E é um fenômeno, na verdade, bastante esperado, à medida em que ele é natural, ele traduz os interesses dos próprios agentes aí envolvidos na questão. Esse termo metacapitalismo ele é utilizado pelo professor Olavo de Carvalho, mas você pode encontrar esse mesmo tema com outros nomes, como capitalismo de laços, capitalismo de conchavos, capitalismo de padrinhos, capitalismo de Estado também, um outro bom termo. E se você quiser reduzir essa questão, eu não diria as suas causas últimas, mas a um de seus elementos centrais, você de repente aí já leu as críticas misesianas ao intervencionismo, você pode considerar esse assunto também como uma consequência, mais uma das críticas possíveis ao intervencionismo governamental estatal na economia, né, na estrutura de mercado. Bem, então, num sistema de mercado, como nós já conversamos aqui em outros vídeos, eu vou deixar 2 vídeos aqui de referência, só para a gente falar com os mesmos termos sobre as mesmas coisas, e a voz está indo embora, para nós falarmos com os mesmos termos sobre as mesmas coisas. Então vamos tratar aqui de mercado como as nossas associações voluntárias, né? O resultado da somatória, digamos assim, das nossas associações voluntárias de troca. Então, num sistema desses de trocas voluntárias, num sistema de mercado, prosperar, obter mais poder econômico, enriquecer, ou seja, né, dá um certo trabalho. Não é tão simples, não é impossível, né? É bastante maleável, bastante dinâmico esse modelo, no entanto, as coisas não vêm de graça. Isto é, se você quiser ter sucesso num sistema de trocas voluntárias, você precisa que as pessoas voluntariamente queiram trocar com você. E como é que você convence as pessoas disso? Bem, ofertando um bom serviço, ofertando um bom produto, né? Resolvendo problemas, inovando, etc, etc. E para você fazer isso, você precisa de alguma estrutura. Você precisa investir em inovação tecnológica, precisa investir em ter uma boa propaganda, precisa investir na reputação da sua empresa. Isto é, uma empresa sem reputação, em pouco tempo ela é expurgada do mercado. Imagina, você cria uma lojinha virtual, as pessoas compram, você não entrega nenhum produto. Em pouco tempo, as informações se espalham, muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, né, que a tecnologia permite isso com muito mais facilidade, o que é ótimo. Então, em pouco tempo, as pessoas sabem que a sua empresa é caloteira, que a sua empresa não entrega produtos, a sua reputação é destruída e você automaticamente deixa de vender, deixa de obter qualquer tipo de lucro, né? Você precisa investir em uma boa propaganda, uma boa imagem, em bom atendimento, você precisa ter funcionários, caso você trate com clientes, que tratem bem os seus clientes. Clientes maltratados dificilmente vão voltar à sua loja, ao seu comércio, aí que seja. E você precisa constantemente estar descobrindo as necessidades das pessoas e atendendo-as, né? Seja na prestação de um serviço ou na confecção de um produto. E muitas vezes isso ao longo do tempo, como também isso é um processo dinâmico, você vai ter que mudar a sua área de atividade, você vai ter que a todo tempo se reinventar, né? Tudo para servir aos outros, de modo que você faça isso tão bem, não precisa ser perfeito, mas de uma forma minimamente satisfatória, a ponto das pessoas quererem fazer trocas voluntárias com você. Então essa é a maneira no sistema de livre mercado de obter poder econômico. Volto a frisar porque isso está pautado em trocas voluntárias. Esse é o ponto-chave. Entretanto, existe o fenômeno da intervenção, o intervencionismo. O intervencionismo distorce essa lógica natural das trocas voluntárias, porque elas deixam de ser voluntárias e passam a ser arbitrariedades, né? Obrigações desse agente interventor. Quando grandes empresários, principalmente, porque eles têm mais poder econômico, claro, quando grandes empresários se dão conta disso, abre-se aí uma janela de oportunidade, digamos assim, bem maldita, mas não deixa de ser, de você superar esse problema de concorrência aí do livre mercado, superar esse problema de
essas dificuldades naturais de atender bem o cliente, de prestar um bom serviço, e ao invés de investir em avanços tecnológicos, em melhorias no modo de produção para que você otimize seus custos, em vez de investir em ideias, em pessoal, talvez valha a pena investir em intervenção. Como se dá o processo? Bem, se eu estiver à mercê da lógica de mercado, eu estou o tempo inteiro sendo julgado pelos meus clientes. E que podem, caso eu faça merda, não querer trocar mais comigo voluntariamente. E se eu arbitrar de alguma forma, se eu tiver o controle indireto das decisões desses clientes, através desse poder arbitrador, será que as coisas não ficam mais fáceis? A resposta é que sim, ficam um tanto mais fáceis. Então, ao invés de comprar e investir nessas tais melhorias que nós citamos agora há pouco, vale mais a pena eu comprar leis, eu comprar regulamentações, comprar aí clandestinamente a interferência, a consciência de deputados, senadores, ministros, presidente, governador, seja lá o que raio for, de modo que este me favoreça e facilite com que eu mantenha o meu poder econômico e o expanda, por que não, de uma forma a reduzir os meus riscos. Então, em vez de eu melhorar o meu atendimento, eu pago uma propina ali para o prefeito da cidade e ele me autoriza a operar na cidade dele, por exemplo. Entretanto, ao mesmo tempo, ele proíbe todos os outros de fazerem isso. Então, ele garante para mim um monopólio ali naquela região. Ou então, financia uma campanha de um presidente, de um governador, para que quando e caso ele seja eleito, ele me garanta licitações fraudulentas, ele me garanta legislações que impeçam de concorrentes menores entrarem na competição, cria uma série de regulações para uma determinada área, de modo que isso gere muitos custos para os pequenos produtores, eles não consigam, eles fiquem sufocados e não representem risco para mim, que sou o agente monopolista nesse caso. E eu garanto assim, com essas licitações, com essas reservas de mercado, com essas intervenções, margens de lucros que eu geralmente não teria se eu tratasse de trocas voluntárias. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma construtora qualquer, Ela vai lá, financia a campanha do governo, financia deputados, financia esquemas de propina, caixa 2, aquela coisa toda. Bem, ele enriquece os deputados, enriquece, esses agentes específicos que são os responsáveis por essas intervenções. Então, esses agentes políticos, no caso, burocratas, de um modo geral, eles ganham, e as empresas ganham do outro lado, Uma mão lavando a outra. Então, ele garante para mim licitações, por exemplo. Essas licitações vão ter normas para que elas sejam o menos fraudulenta possível, Sempre com muitas aspas aí. Então a gente fala, nós vamos fazer aqui uma ponte ligando essa cidadezinha A à cidadezinha B. Cidadezinhas pobres, um local remoto, Brasil afora aí. Muito bem. Aí a gente faz uma licitação num preço bem razoável, só para ganhar a licitação de fato, mas já está tudo esquemado, de modo que conforme a obra se dá, a gente faz revisão de custos, fala, olha, não vai custar bem isso, vai custar um pouco a mais. A gente atrasa a obra para chegar na última hora, olha, precisamos entregar essa ponte, então a gente precisa aumentar os custos aqui, porque vai ter reparos de última hora, vai ter algumas contratações de última hora, uma série de coisas. Você superfatura a obra num valor tremendo. Quem paga é o idiota aqui, quem paga são os idiotas que estão assistindo esse vídeo, porque nós somos todos idiotas, Nós que estamos fora desse esquema somos completos idiotas. Garantimos margens de lucro, então, para esses empresários que eles não teriam numa situação de trocas voluntárias, e quem garantiu isso, o poder interventor do Estado, o governo e seus representantes, também acaba se beneficiando. Então, uma conversão de poder econômico, com o qual você compra o poder político, que se reverte em mais poder econômico, tanto para o lado dos burocratas, quanto para o lado dos próprios empresários. Então, isso tende a atrasar completamente o desenvolvimento econômico de uma região, porque ao invés de você estar investindo naquilo que de fato faz progredir e suceder bem, uma atividade econômica, que seria otimização de recursos, de pessoal, melhoria no atendimento, na descoberta, no processo de descoberta de mercado, das necessidades dos consumidores, ao invés de tudo isso, nós temos garantias arbitrárias impostas por um poder interventor a um seleto grupo de campeões, que eles chamam assim, geralmente, Pessoas que, então, montam um esquema que, como eu disse, que os retiram daquela lógica capitalista de mercado, os colocam para além dessa lógica e, ao mesmo tempo, absorve o mercado para dentro de si. Então, ele deixa de ser um participante do mercado, como todos nós, e passa a ser um interventor do mercado, alguém que vai distorcer essas relações de trocas voluntárias. E é esse fenômeno que nós damos o nome de metacapitalismo, e é esse fenômeno que gera Aix Batistas. O Aix Batista foi só um caso. As pessoas, claro, podem julgá-lo da forma que bem entenderem, mas o Aix Batista é só um caso. Isso acontece absolutamente
de forma corriqueira. E de que forma isso é uma crítica ao intervencionismo? Porque esse esquema só pode ser articulado à medida em que há um poder interventor que pode arbitrar nas relações de mercado, que pode arbitrar nas relações de trocas voluntárias. Não existe lado bonzinho nessa história, entenda? Não é que o empresário seja bonzinho, o Estado malvado. O Estado é composto das mesmas pessoas que compõem o empresariado, das mesmas pessoas que compõem o mercado como um todo. As pessoas, como eu sempre digo aqui, sociedade, mercado, etc., são apenas abstrações generalistas, mas que não correspondem a um agente de fato. Ao contrário do que pensam os lunáticos coletivistas aí. Agora, à medida que já há uma estrutura pronta de intervenção e basta você cooptá-los através de pequenos favorecimentos financeiros, pequenos, que eu digo, em relação aos benefícios que eles colhem depois, né? Mas aí já havendo essa estrutura pronta, você favorece aí políticos, instituições, e depois pegam empréstimos subsidiados, empréstimos abaixo da taxa de inflação. Quer dizer, empréstimos em que você está recebendo dinheiro ao invés de estar pagando pelo empréstimo. Então essa é mais uma faceta das consequências da intervenção estatal na economia. Então por enquanto é isso, voltamos em breve. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.